Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão nas suas casas, que Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Quero deixar aqui uma palavra para os amados irmãos, no livro de João, capítulo de número 3, um versículo bastante conhecido, versículo de número 16. Glórias a Deus. João capítulo 3, e o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvo mais uma vez por estar em tua casa, mais uma vez fazendo uso da tua palavra. Quero poder nessa noite, meu Pai amado, deixar a liberdade do Senhor para falar o que o Senhor quiser aos nossos corações, Senhor. Seja conosco, assim é o que lhe peço e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Desde já quero agradecer ao convite do pastor Edinho de estar aqui nessa noite, trazer a palavra de Deus e falar para os amados irmãos que Deus é maravilhoso em nossas vidas. E olhando para esse versículo na qual nós lemos, a gente vê certo propósito da parte de Deus. Nesse versículo a gente vê que Deus, ele tem um plano, ele sempre teve um plano para nos alcançar. Louvado seja Deus. Em apenas um versículo a gente consegue ver o agir de Deus em nosso favor. E a palavra nesse versículo fala que primeiramente ele nos amou de tal maneira. O amor de Deus é algo que a gente muitas das vezes não entende. A gente não entende porque talvez a gente não consegue dimensionar o tamanho desse amor. Mas é um amor incomparável. É um amor que não tem como se assemelhar a nenhum tipo de amor que a gente possa alcançar, a mente humana possa vir alcançar. E por esse amor do nosso Deus, o versículo ele continua falando que Ele deu, Ele doou, Ele entregou o seu Filho de tal maneira. E geralmente quando a gente escuta esse versículo, a gente imagina somente a cruz. Não que a cruz fosse algo inválido, pelo contrário, a cruz foi o maior sacrifício do Senhor Jesus. Mas se a gente for olhar na totalidade desse doar, de dar, é algo que vai além da cruz. A palavra de Deus diz que Ele já existia antes da criação do mundo. E uma das coisas que mais o homem tem dificuldade é de estar em um certo patamar na sua vida e ter que descer, e ter que se rebaixar ao pó, ter que descer o seu patamar. E se a gente for olhar para o sacrifício do Senhor Jesus, só em Ele sair do céu, se desprender da sua divindade, e nós estamos em uma época em que a maior dificuldade que temos tido é o confinamento, não é? Estamos nesse período de pandemia, todo mundo procura ficar nas suas casas, né? As orientações são essas, e muitas pessoas têm tido dificuldade de estar
estar dentro dos seus lares, confinados, né? Muitas pessoas acabam ficando estressadas por estar dentro da sua casa, perto da sua família, e ainda assim tem tido dificuldade por conta do confinamento. E olhando para o Senhor Jesus, que a Bíblia deixa bem claro que ao mesmo tempo Ele foi homem e ao mesmo tempo Ele foi Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. E a gente só costuma entender e quer às vezes sempre direcionar a divindade do Senhor Jesus a partir do momento em que Ele foi batizado no Rio Jordão e começou o seu ministério. Não. O Senhor Jesus, Ele saiu do céu de glória sendo Deus, não deixou de ser Deus, e se desfez da sua divindade e virou humano dentro de um ventre de uma mulher. Mesmo Ele sendo apenas um bebê, Ele não deixou de ser Deus, Ele continuou sendo Deus. Imagina o que se passou pela mente do nosso Deus, está confinado dentro de uma barriga, de um ventre de um ser humano. Foi o primeiro sacrifício do Senhor, se confinar dentro de um ventre. E não somente isso, Ele nasceu como homem. A Bíblia fala sobre o seu nascimento, a Bíblia fala sobre a sua genealogia, a Bíblia fala sobre Ele ter sido apresentado. A Bíblia fala quando Ele tinha 12 anos. E depois a Bíblia só vai falar do dia do seu batismo no Rio Jordão. Mas e esse tempo que a Bíblia não fala? E esse tempo em que Ele ficou no anonimato? E nesse tempo que até hoje a gente não sabe como foi a vida do nosso Senhor, né? Não sabemos, mas a gente consegue imaginar. Hoje, uma das coisas que mais tem contaminado o homem é querer se aparecer. O que mais tem levado ao homem a querer a se perder o foco é simplesmente ele querer ter poder, mostrar o seu poderio, mostrar a sua inteligência, mostrar os seus valores para ser reconhecido, para ser alguém, para alcançar o lugar ao sol, para ter os seus 15 minutos de fama. E isso o Senhor Jesus nos mostra que Ele também se sacrificou dessa maneira. Ele não quis aparecer. Ele mesmo podendo resolver todos os problemas, a Bíblia não mostra que Ele fez, mas Ele já tinha o poder para fazer. Ele levou 30 anos sem usar do seu poder, porque Ele tinha um propósito, porque Ele tinha um plano a ser seguido. Ele não queria aparecer, e mesmo depois, por muitas das vezes em que Ele usou do seu poder, quando Ele começou o seu ministério, Ele, quando curava alguém, Ele falava assim: olha, não fala para ninguém o que eu fiz. Mesmo assim, mesmo Ele tendo feito, Ele quis ficar escondido. Mas outro sacrifício do Senhor, para já estar terminando a mensagem, foi algo que a gente talvez não suportaria. Logo assim que Ele recebeu a autorização do Pai: esse é o meu filho amado em que me comprazo. Quando ali Ele teve a confirmação do seu plano, da sua chamada,
e começar o seu ministério, a primeira coisa que ele fez, a primeira coisa em que ele foi direcionado pelo Espírito Santo a fazer, não foi os holofotes, não foi se mostrar, não foi para dizer, olha, eu sou o bom pastor, eu posso resolver. Não foi. A primeira coisa que o Espírito Santo direcionou a ele a ir foi para um deserto. E foi para um deserto, não foi para simplesmente ficar no deserto, foi o deserto. Ele foi ser tentado, ele foi ser provado, e provações tremendas, tentações tremendas que com certeza eu não conseguiria. Às vezes a gente fica pequenos números de horas sem comer, logo vem a fome e a gente quer se alimentar. E às vezes vem a fome, a gente fica estressado, até matar a fome, principalmente crente, né? Principalmente servo de Deus que gosta de comer, né? E a gente quer logo comer, se alimentar. E o sacrifício do Senhor Jesus não foi só simplesmente ficar sem se alimentar durante 40 dias e 40 noites. Não. Além de ele ficar sem se alimentar, ele ficou sendo tentado. A palavra do Senhor diz que ele foi tentado durante os 40 dias e as 40 noites. Então, se a gente for olhar para a vida do Senhor Jesus, a gente vai ver que o sacrifício dele foi do princípio ao fim da sua passagem aqui na terra. O sacrifício maior, o extremo do sacrifício foi a cruz. E antes de chegar à cruz, a palavra do Senhor diz lá a partir do versículo 14, que ele instruiu os seus discípulos, antes de ser levado para o Getsêmani. Louvado seja Deus. Ele, a partir do versículo 31 do capítulo 13 de João, ali começam as primeiras instruções do Senhor Jesus aos seus discípulos. E essas instruções, elas se seguiram até o capítulo 16. E uma das instruções que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos se encontra no versículo 34, que muito me comove, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amem. Uma das instruções que mais me toca do Senhor Jesus e dos seus discípulos não foi para amar o meu próximo como me amo, foi para amar o próximo como Ele nos amou, que nos amou de tal maneira que se entregou a nosso favor, que se sacrificou a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor, que se entregou por amor a nós. Então uma das instruções que o Senhor me toca para falar ao teu coração nessa noite, ao coração de todos que estão aqui nessa noite, que a gente possa amar, principalmente nesse momento de confinamento, de restrições, ainda assim o amor prevalecerá. Ainda assim o amor é a melhor saída. Ainda assim a gente amar é o melhor caminho. Por mais que muitas pessoas queiram se aproveitar desse momento, por mais que aqueles que estão no poder tem faltado sabedoria, e é uma coisa que é difícil de lidar, mas ainda assim você no seu lar, você perante a sua família, saiba que primeiro Deus te ama de uma forma que ninguém mais ama. Primeiro você tem que entender isso. O amor de Deus nos constrange
O amor de Deus é para todos, Ele ama a todos de igual maneira. Primeiro, entenda isso: Deus te ama, e Ele sabe o que é sacrifício, Ele sabe o que é entrega, Ele sabe o que é se privar, Ele sabe o que é se confinar, mas Ele deixa a instrução para nós, que a gente possa amar, no confinamento, fora do confinamento, o nosso lar, a nossa família, que a gente venha guardar isso em nossos corações, que o amor de Deus te alcance nessa noite, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não